lá. A letra mata e o Espírito vivifica. Explica esse versículo. O próprio Senhor falou que os religiosos no seu tempo estavam errando porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Amém. Eu não sei como que a letra mata e como conhecer as Escrituras sem conhecer a letra. Na verdade, a letra mata quando é só letra. Mas quando é letra, na unção do Espírito Santo, porque é uma palavra profética, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia como palavra de Deus, não tem jeito dessa letra matar. É a própria letra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1. Então, se a letra mata, é um absurdo. É uma afirmação que Jesus mata. Mas não é Jesus que mata. Está escrito que o nosso adversário veio para roubar, matar e destruir. Mas o verbo veio para nos dar vida. A letra nos dá vida. A palavra de Deus, que é letra, ela é o pão vivo que desceu do céu. Então não permita que ninguém te confunda com essa frase, a letra mata, sem falar que o Espírito vivifica, e o Espírito vivifica a letra. A letra mata somente quando não permite a revelação daquela palavra. Quando nós lemos a Bíblia como um livro qualquer, mata. É por isso que tem tanta seita, tanta heresia, mas quando nós lemos a Bíblia como palavra de Deus, é vida e vida em abundância. É isso aí. E a outra pergunta, ela disse aqui sobre a interpretação própria, a revelação. É muito comum, principalmente para o cristão evangélico, ter essa ideia de que é possível ter uma interpretação bíblica e, de repente, por uma experiência mística, ele ter um entendimento diferente do que o texto propõe. Quando os reformadores eles lutaram pela Escritura, porque ela fosse traduzida em cada língua de cada país, que pudesse ser alcançado pela pregação do Evangelho, eles propuseram não a livre interpretação, mas sim o livre exame. O que eles queriam dizer com isso? Que a Bíblia não tem várias interpretações. Se de repente eu tenho insuficiência renal e peço que você ore por mim, que a igreja interceda por mim, se você disser que teve uma revelação de que a minha insuficiência é cardíaca, você vai orar errado por mim. Porque o que eu escrevi para você na carta é o que conta. A insuficiência é renal, não é cardíaca. Então, o texto ele só tem uma interpretação, ele só tem um sentido. O que existem várias são as aplicações. Então, se eu leio lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto está fazendo menção de como é que lá no antigo Israel um pastor tomava conta das suas ovelhas. Se você estuda isso e entende como o pastor tomava conta, é só isso que o texto quer dizer. Agora, se eu tenho um problema financeiro, na hora de aplicar o Espírito trará um consolo específico. Se eu tenho um problema de saúde, é outro consolo específico. Se eu tenho um problema de família, é outro consolo específico. Então, o que nós chamamos de uma revelação adicional é porque nós somos influenciados, vou me apropriar então do exemplo do pastor, pelo platonismo. O platonismo vem de Platão. Platão foi o discípulo de Sócrates que dizia que o mundo é dividido em mundo das formas e mundo das ideias. Mundo das formas, que é o das ideias, e mundo da matéria, que é o mundo então onde supostamente a gente vive. E qual foi o resultado disso? Muitos evangélicos se apropriam disso para chamar esse mundo das formas de mundo espiritual e aqui de mundo da matéria, como se não existisse espiritualidade aqui. Aí somos influenciados dizendo que quando lemos a Bíblia aqui, a lemos materialmente. E quando recebemos um entendimento diferenciado, chamamos isso de uma revelação adicional. Só que isso, com todo respeito, isso não é bíblico. Eu te sugiro, então, conversar com o seu pastor, alguém que possa te orientar a respeito desse tipo de assunto. Agora, a gente tem que ter é muito interessante, né? Tem que ter esse equilíbrio para que a pessoa também não leia a Bíblia só de maneira acadêmica. Sim. E, ao mesmo tempo, não leia caçando uma resposta como num cartomante. Né? Eu estou desesperado, então Deus fala comigo aqui. São os dois extremos. Aí abre, põe a mão, olha.
e foi e se enforcou. Aí se abrir de novo, vai tu e faz o mesmo. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Claro que ao lermos a Bíblia com o coração humilde, entendendo que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus se revelando a nós, é o único livro que o autor vai junto para sua casa, né? Amém. Ele pode sim fazer com que uma história, um versículo possa vivificar algo na sua vida, como você estava dizendo, né? Às vezes, no momento, você está passando por uma situação, você lê e aí fala, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está me faltando alegria, então eu não preciso esperar que as coisas mudem à minha volta para eu ficar feliz. Ele pode ser minha fonte de alegria, Ele é. Então isso traz vida, né? E isso é interessante porque às vezes nós temos experiências de aplicação da palavra e a gente chama de revelação, mas não é revelação. É só a aplicação que é diferente. Exatamente. É verdade. Olha só, o grande problema não é a falta, não é a letra, é a falta da letra. A falta da letra é que mata. Nós podemos observar que antes da reforma, por que tanta gente era opressa, tanta gente era covardemente liderada por uma igreja que se dizia cristã, mas que fazia todo tipo de atrocidade. Manipulava porque eram analfabetos. O povo não tinha letra. Agora, é inconcebível que o povo de Deus queira novamente dizer que a letra mata com saudade das cebolas do Egito. Está na hora de nós percebermos que foi através do protestantismo, foi através da Bíblia impressa em línguas, em idiomas, e através de exames das Escrituras, na dependência de Deus. E não apenas academicamente. Mas o academicamente não está errado. O errado é o academicamente isolado. Mas o academicamente, na dependência de Deus, é a bênção de Deus que nos faz doutos. Todo mundo ficou impressionado ali com Pedro, pregando em Atos, quando ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele apresentou ali uma verdadeira tese de doutorado. Aí eles falaram assim, mas eles são incultos, eles são indoutos, e alguém até podia pensar, eles não tinham letra? Todo o povo de Israel, no tempo de Jesus, falava pelo menos 2 idiomas. Eles tinham letra, sim. Eles só não tinham o reconhecimento acadêmico. Entretanto, quando nós dependemos do Espírito Santo, Ele nos dá também o conhecimento acadêmico. Isso aí, tem algumas participações aqui, eu quero registrar. Israel Mateus, de Belém do Pará, da Catedral da Família. Manda um abraço para todos nós. Muito obrigado, meu querido, que Deus te abençoe. Bom dia, meu nome é Ítalo, sou da cidade de Nova Friburgo e peço oração por essa cidade. Que Deus abençoe Nova Friburgo, em nome de Jesus. Tenho amigos aí também, já estive ministrando nessa cidade linda. Deixa eu ver aqui, mandaram até foto de um carro, oh meu Deus do céu, isso aqui não é Seminovos BH. Eu sou o pastor Rui e penso em relação à teologia e que os teólogos se preocupam muito com o sofisticado e esquecem do simples. É a arrogância teológica que a gente chama, na verdade, de arrogância do próprio coração, né? Quer inventar muita moda e esquece o simples. É igual a arrogância dos não teólogos, sim, que muitas vezes se acham muito espirituais e que não precisam aprender. É o mesmo problema, os dois extremos. Ou ficar procurando palavra na hora, ou ficar confiando só no conhecimento humano. Eu vivi uma situação assim, logo no início do meu ministério, eu morava em Portugal. Aí eu comecei a liderar jovens, aí eu fui convidado para pregar numa igreja. E eu fui pregar e tal. E depois a pastora me chamou no cantinho e falou assim, filho, rasga esboço, joga isso fora, deixa o Espírito te usar. E eu não tinha feito teologia, eu copiava a mensagem na internet, que eu não sabia nem montar um sermão. Um dia eu contei para o Gustavo Bessa que meu primeiro sermão bem elaborado, eu copiei literalmente dele, ele morreu de rir, ficou até emocionado. E eu não tive vergonha de falar, eu não sabia. Eu queria fazer, e queria fazer direito. E aí eu falei, ô pastora, me perdoe, mas para eu montar um esboço eu estudei. Então eu preciso estudar para pregar. Eu não posso... Tem gente até hoje que pensa assim, eu tenho que pregar por revelação. Isso é um engano, né, gente? Verdade. É como eu comentei. Às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade na igreja brasileira, de achar que não tem necessidade de estudo porque o carismatismo, as manifestações de êxtase
e outras manifestações espirituais às quais nós cremos, elas podem ser irrefletidas. Não tem necessidade da gente buscar um entendimento delas dentro da palavra de Deus. Só que isso necessariamente não é verdade. Como o pastor mesmo comentou, que me cite um cristão que tenha sido mais usado em termos de ensino e de milagres do que o apóstolo Paulo. Sim. Entretanto, o que os bereanos faziam quando Paulo estava no seu meio? Eles confirmavam nas escrituras se aquilo que o Paulo ensinava e fazia era verdade. Hoje nós temos um outro problema também, que eu tomo a liberdade de diagnosticar, é que além da ausência de ensino, a igreja reflete uma subcultura que é exatamente igual à macrocultura que a gente vive. Nosso país não investe em educação, então as igrejas em geral também não investem. E ao não investirem, é mais fácil que eu terceirize as minhas responsabilidades de fé. Ao invés de eu pregar, o pastor prega para mim. Ao invés de eu estudar a Bíblia, o professor estuda por mim. Ao invés de eu orar, um outro irmão ora por mim. O resultado é que eu mantenho dentro da igreja evangélica a mesma proposta católica romana. O pastor é um sacerdote que aquilo que ele fala tem tanta validade e tanta autoridade quanto a Escritura. Eu não tenho a preocupação de saber se o que ele está dizendo é verdade. Por isso que você observa que muitas igrejas que pregam N heresias estão crescendo. É verdade. Porque o povo não conhece a verdade. Deixam ser manipulados. E aí de quem fala alguma coisa contra. É verdade. Porque se está tendo sinal, se está tendo prodígio, se está tendo algum auê, está valendo. Não importa se eu vou mergulhar 7 vezes num poço d'água para receber um milagre. Está acontecendo milagre, não importa se é bíblico ou não. Eu quero um milagre. Mas os bereanos examinavam para ver se realmente era daquele jeito. Então é isso que nós precisamos fazer. A escola dominical pode ter vários nomes, redes, qualquer nome que tenha. Mas as escolas na igreja, para os membros, discipulado, é exatamente para ver se realmente é do jeito que está sendo pregado. É por isso que muitas pessoas que têm um pouco de teologia e vivem é chamado de chato na igreja, porque ele acaba sendo um fiscal. Eu me lembro que quando criança, eu escutava os adultos conversando, e até quando eles iam brincar. De repente o outro virava e falava, legal, irmão, mas onde que isso está escrito na Bíblia? Existia uma preocupação com a Escritura e de eles nortearem, inclusive, as próprias brincadeiras e o comportamento na Escritura. Hoje esse tipo de preocupação não existe. Quando a gente estuda a história do protestantismo no Brasil e o próprio movimento do evangelicalismo, você vai descobrir que ao lado das primeiras igrejas que chegaram, presbiteriana, luterana, batista, anglicana, a própria luterana, sempre ao lado de uma igreja tinha uma escola e um hospital. O objetivo não era só ensinar a palavra de Deus, mas bem como alfabetizar e transformar a nação. Servir o povo, né? Aí hoje a gente vive essa dificuldade cultural de que as pessoas não leem nem mesmo a própria Bíblia, infelizmente. É verdade. Tem aqui uma pergunta, uma participação no WhatsApp. Deixa eu ver. Temos um projeto aqui na minha cidade chamado Momento com Deus. Levamos o reino através das lives do Facebook. Jofres Oliveira. Ok. Aí ele está pedindo para a gente... Deixa eu ver, o que mais? Para a gente divulgar para ele. Jofres Oliveira está pedindo divulgação para o seu trabalho no Facebook amanhã às 17 horas. Que Deus abençoe o seu trabalho aí, meu querido. Uma pergunta. Maria Aparecida, Igreja Pentecostal, Casa de Oração, mora em Belo Horizonte. Um grande abraço para todos vocês. Minha pergunta é a seguinte. No livro de Jó, capítulo 40, fala de um animal chamado Behemoth. Que animal seria esse? O Behemoth corresponde a um animal pré-histórico. É um nome bastante específico, bem diferenciado. Pelo pouco que eu já li, ele dá base para uma proposta diferenciada, inclusive no estudo sobre os próprios dinossauros. Existe hoje um cientista cristão chamado Adalto Lourenço que ele propõe que os dinossauros não teriam sido essa espécie destrutiva e perseguidora, como se coloca, e muito menos que eles teriam vivido antes dos seres humanos. Ele propõe que seres humanos tenham vivido nesse período
e que a própria contagem do tempo da Terra, do tempo que os dinossauros existiram e tal, ele coloca o seguinte: existe uma fórmula matemática e um coeficiente específico. O coeficiente é manipulável. Dependendo do valor que você coloca, a Terra tem milhões de anos. Dependendo do valor que você colocar, ela tem alguns poucos mil anos, como a Escritura coloca. Então isso dá um paninho para a manga aí, uma discussão, mas o Behemoth, basicamente pelo que eu já li, diria respeito a um animal pré-histórico. Eu não tenho como confirmar porque eu nunca me aprofundei. E tem um outro animal também em Jó, chamado Leviatã, que é até o nome de um livro de um liberal no século XVI, Thomas Hobbes, que ele escreveu também Leviatã. E também era um monstro marinho, igual esse outro animal pré-histórico. Então, agora, para nós termos esse conhecimento, nós precisamos estudar a teologia. Se nós não estudássemos teologia, nós não saberíamos disso. Como eu estou defendendo muita teologia, eu queria só aproveitar antes que o tempo termine e dizer que o teólogo tem de orar muito, o teólogo tem de jejuar, o teólogo tem de ser cheio do Espírito Santo. Se o teólogo é assim, não tem por que a teologia não ser bênção. Exatamente. E também a gente tem que tomar um certo cuidado. O próprio Tiago disse, né, acolhei a palavra que é voz implantada com mansidão, que ela é poderosa para salvar a vossa alma. Eu acho que falta para nós exatamente essa mansidão, que é um equilíbrio, que é a humildade, que é o amor, porque às vezes a gente se atém a uns temas que eles não vão fundamentar a sua fé. Ele vai gerar discussão e divisão. Então aquilo que está trazendo divisão, guarda para você, né? Algumas convicções que você tem. Eu fico vendo os meninos novos, aí uma discussão de calvinismo, não calvinismo e etc. Cara, se é calvinismo ou não, você só é salvo por causa de Jesus. Verdade. Pronto. O arminiano é salvo por causa da obra de Cristo. É verdade. O calvinista é salvo por causa da obra de Cristo. Amém. Isso basta para nós. Amém. Estude, aprofunde as suas convicções, não tem problema, não tem pecado nisso, faça isso. Mas não seja essa pessoa que fica debatendo para mostrar para os outros que sabe. E nem julgando. Né? É isso que acho que queima um pouco a chamada, os teólogos são chatos. Não é, porque alguns são extremamente tendenciosos e quer defender a espada como Pedro fez no início da caminhada. Depois a Pedro virou mau amor, né? Depois era filhinhos, não era mais espada. Então a gente tem que crescer nisso aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.